Seja bem-vindo ao Capital Humano, numa altura em que os jovens da chamada Geração Arrasca se manifestam nas ruas contra a falta de perspectivas de trabalho e até o próprio Presidente da República fala deles no discurso de tomada de posse. Perguntamos, o que é que distingue esta nova geração que os estudiosos também designam de Geração Y e o que devem as empresas saber sobre ela? Para responder a estas perguntas, temos connosco Filipa Costa, da Heidrick & Struggles. Olá, Filipa, bem-vinda ao Capital Humano. O que é que distingue esta Geração Y? Olá, ora bem, esta Geração Y centra-se em jovens que nasceram na década de 70 e década de 80 e nasceram numa altura digital, portanto são até apelidados de nativos digitais. São jovens que se caracterizam por serem multifacetados, por serem dinâmicos, inquietos, até são apelidados de serem jovens inquietos. Se olharmos até em termos psicológicos e sociológicos para a infância destes jovens, portanto, foram jovens que foram, desde novos, tiveram agendas muito preenchidas, onde estiveram perante desafios permanentes e, portanto, trouxeram esta característica também para dentro das empresas, quererem ser desafiados de forma permanente. São jovens que, pela pouca presença dos pais de gerações anteriores que tiveram muito focados no trabalho, valorizam imenso o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. São jovens que se caracterizam por um questionamento permanente, por questionarem aquilo que está previamente estabelecido nas empresas e, obviamente, que isto depois vai criar impactos que já vamos falar mais à frente. E são jovens que têm uma preocupação cívica, de responsabilidade social, de querer fazer a diferença também nas sociedades onde estão inseridos. Por fim, uma última característica, são jovens que ambicionam a realização pessoal e, portanto, tudo fazem para cumprir com estes objetivos que estabelecem. Isto salienta-lhes uma característica bastante relevante, que é a vontade de arriscar. Portanto, não são adversos ao risco, não têm problemas. Não são uma geração conformista? Conformista. Aquilo que temos vindo a pesquisar e os estudos que temos analisado não referem esse conformismo, não é? Referem precisamente que são uma geração inconformista, que querem ser ouvidos e, portanto, não me parece que seja uma geração conformista, mas eventualmente pode ser uma dica para futuros estudos, não é? E para os estudiosos desta área poderem analisar. E os aspectos menos positivos desta geração? Os aspectos menos positivos. Obviamente que este inconformismo, não é? Esta agitação que estes jovens trazem, acaba por ter impacto no mundo empresarial. Portanto, são jovens que veem o trabalho como um meio para viver e não como uma forma de vida. São jovens que até em termos das próprias relações hierárquicas que estabelecem, baseadas mais no informalismo, também podem criar algumas situações de conflito geracional, não é? Porque se antes as gerações anteriores aceitavam um desafio tal e qual da forma como ele era dado, esta geração é muito mais crítica, questiona muito mais porque é assim, porque é que tem que ser feito assim, porque é que não se pode fazer de forma diferente. Os estudiosos falam precisamente na coabitação de 3 gerações nas empresas. Quais são as outras gerações e como é que elas convivem entre si? Ora bem, aqui existe alguma inconcordância nos estudiosos e nas análises que temos feito, mas efetivamente existem 3 gerações que são maioritariamente designadas. Portanto, temos a geração dos baby boomers, pessoas nascidas entre a década de 50 e 60. Temos a geração X, portanto, pessoas nascidas entre a década de 60 e 70, e a geração Y, como eu tinha dito no início, focada na década de 70 e 80. Como é que coabitam nas empresas? Vão coabitando. Obviamente que isto cria muitas vezes situações de conflitos geracionais, de valores e princípios diferentes. Agora, aquilo que temos assistido é que existe uma maior rotatividade dos jovens, mantendo-se as gerações mais antigas nas empresas e, portanto, sendo aqui a saída dos jovens de uma forma mais ativa. As empresas devem estar preocupadas com esta geração Y? Que impacto é que vão ter no mundo das empresas? Obviamente que as empresas devem estar preparadas, não é? Estamos a falar de jovens que têm que crescer e que têm que trabalhar, não é? E lutam por isso, como temos assistido
ultimamente. E, portanto, obviamente cabe aos gestores de recursos humanos esta preocupação, porque se estão a chegar novos perfis às organizações, as próprias organizações têm que se adaptar, têm que repensar e revisitar estratégias de gestão do ativo humano com base nestas novas características que estes jovens estão a trazer. E que impacto é que terão nas empresas, dadas as suas características? Por exemplo, terão alguma dificuldade em lidar com hierarquias? Sim, claro, a relação com a hierarquia, obviamente que estes jovens valorizam muito mais a informalidade, não é? Não tanto a formalidade. A forma como veem o trabalho, como eu também tinha referido há pouco, é diferente. Portanto, se os baby boomers e a geração X vive para trabalhar, neste caso a geração Y trabalha para viver, portanto o trabalho é apenas um meio. O próprio compromisso organizacional, a forma como é sentida a empresa é diferente. Portanto, as gerações mais antigas têm quase um dever moral para com a empresa, enquanto estes jovens, a empresa é uma forma de se desenvolverem. Portanto, se a empresa não está a oferecer aquilo que eles precisam para crescer, eles vão embora. Portanto, o próprio compromisso é sentido de forma diferente. E depois, a forma como encaram os desafios que são lançados. Se antigamente, as gerações mais antigas aceitam os desafios tal e qual como eles são propostos, esta geração não, questiona muito mais e, portanto, isto obviamente que cria impactos em toda a estrutura empresarial. Pode dar exemplos de empresas que lidam bem com esta geração Y? Sim, temos algumas empresas, obviamente que queremos ter muito mais e queremos também ajudar nesse sentido. Temos a Carris muito focada com os programas de integração, portanto os programas de trainees, criando muito este ADN cultural que é necessário para manter estes jovens nas empresas. Temos a Xerox e a Microsoft que alteraram a forma de recrutamento e de atração que fazem a estes jovens. Portanto, por exemplo, a Xerox no Brasil utilizou o slogan Expressa-te, valorizando muito o lado criativo e inovador destes jovens. Temos o Santander, que desenvolve programas de jovens de elevado potencial, fornecendo desafios extra-função àquilo que os jovens desempenham no dia-a-dia. Temos o Google, e aqui é interessante porque vai focar muito o ambiente descontraído e informal, adepto das novas tecnologias desta geração. E também a Ernst & Young, focada em programas de responsabilidade social. Portanto, seriam estas. E os jovens são especialmente atraídos pelas empresas desta área das novas tecnologias, sendo que nasceram na era digital, não é? Foram a primeira geração nascida na era digital. São. Portanto, não é de todo incomum vermos estes jovens a trocar SMS, a ouvir música, a comunicar no chat e a elaborar um documento de trabalho. Portanto, obviamente que valorizam isso. A própria comunicação é feita maioritariamente através das novas tecnologias, tal e qual como a construção do networking é muito focado nisso, o que é completamente diferente das gerações anteriores. Também é uma geração muito sociável. Sim, que utiliza muito, cá está, as novas tecnologias para criar e para fomentar essas relações. E isto é muito diferente. Não tem problemas no networking? Não. Facilmente cria relações que também depois ajudarão no seu trabalho, nas empresas, não é? Essa facilidade. Sim, isso é verdade. Até há um estudo relacionado com isso. Portanto, são jovens que vão construindo, portanto, têm esta facilidade de um relacionamento mais rápido, mas que são relações que se vão construindo gradualmente, porque muitas vezes não há um contacto direto e frente a frente, como antigamente era mais usual. Filipa, as empresas portuguesas estão preparadas para lidar com esta nova geração, tendo em conta a sua experiência na Heidrick & Struggles? Portanto, nós achamos que ainda há caminho para construir, não é? Portanto, obviamente que este é um alerta que deixamos às empresas de poderem repensar formas, estratégias de recrutamento, de desenvolvimento e de retenção destes jovens, porque tendo características próprias, não podem ser ignoradas, não é? Porque se pensarmos o futuro das empresas também depende desta nova geração, desta geração Y, que traz formas diferentes de pensar, traz novos valores, novos princípios e, portanto, não podem ser colocados de lado, não é? Porque são diferentes daquilo que se fazia anteriormente e, portanto, as empresas têm esse papel de repensar toda a prática de gestão de ativo humano. Filipa, obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Obrigada. É o ponto final neste programa. Falámos sobre a geração Y com Filipa Costa da Heidrick & Struggles. Voltamos para a semana com outro tema e outro convidado. Volte connosco.